Bem, pessoal, retornando ao nosso capítulo sobre movimento periódico, a gente vai estudar o caso de um pêndulo simples, né? Conforme a gente falou no início, né, o pêndulo simples também está na categoria de movimentos periódicos, né? Que é uma criança num balanço, o pêndulo de um relógio de pêndulo, né? Um sistema massa-mola que oscila, tá certo? Preso por um cordão. Todos esses são categoria de pêndulo simples, né? Então, no pêndulo simples, o que é que você tem? Você tem uma haste e uma massa preso e você desloca esse peso da posição de equilíbrio, que seria aqui θ igual a zero, e aí solta esse pêndulo, vai oscilar. Como não tem força de resistência, sistema conservativo, ele fica oscilando. Então, se você pega num ponto de deslocamento θ e decompõe as forças que estão atuando no pêndulo, é tensão e a força peso, nessa posição se decompõe, que aqui é o θ, mg cosseno θ igual a tensão, e sobra mg seno θ como uma força restauradora. Perceba mais uma vez que essa força tende a trazer o pêndulo para a posição de equilíbrio, que é θ igual a zero. Aí ele passa para lá, essa força começa a atuar no sentido contrário, então é uma força do tipo restauradora. Então posso escrever que F de θ é menos mg seno θ. Se eu olhar o gráfico dessa força, está aqui, ó. Aí o que é que nós estamos fazendo? mg seno θ é uma função oscilatória, nós estamos pegando próximo da posição de equilíbrio, que é o θ igual a zero, né, essa região aqui, e fazendo essa aproximação de que é uma equação de uma força linear. Ó. Tá vendo? Ó? Essa aproximação aqui já não é mais, é anarmônico o movimento. Quando você bota um pêndulo para oscilar com grandes oscilações, o movimento deixa de ser harmônico e passa a ser anarmônico. É não linear essa força, né? Então a gente está no regime de força linear. Então a aproximação para f de θ mg seno, que seria uma função senoide aqui, é um ponto próximo do equilíbrio, você está fazendo essa aproximação. Então nessa região de pequenas aproximações, a força f de θ é mg seno θ. Para ângulos pequenos, o seno de θ é aproximadamente θ e a minha força fica do tipo menos mg θ, tá certo? Aí, se você quiser transformar as coordenadas de θ para x, eu fico com menos mgl vezes x, a minha coordenada x, né? Em vez de ser angular, ser uma coordenada linear, né? Eu fazendo a transformação, né? Que seno de θ é cateto oposto, né? Fazendo aqui um triângulo retângulo, seno de θ é cateto oposto sobre cateto oposto sobre hipotenusa, tá certo? Nessa aproximação de pequenos ângulos, isso aqui dá um triângulo retângulo e você pode substituir menos mglx, tá certo? Na aproximação que seno de θ é o próximo θ, e aí você mostra que seno de θ que é x sobre L, tá certo? Você pode jogar aqui nessa aproximação x sobre L e aí fica mg x sobre L. Então, mais uma vez, um movimento harmônico cuja força, né, a característica de um movimento harmônico é uma força do tipo restaurador. Então, o pêndulo satisfaz essa equação. Uma força F de θ que é do tipo menos mg θ. Um outro pêndulo que é o pêndulo físico, né? Como é o pêndulo físico? Você coloca um pivô num corpo qualquer e você tem uma oscilação, né, desse corpo, né? Você pode pegar um quadro, botar um prego num quadro, soltar ele, ele vai oscilar na forma de um pêndulo físico, né? Aqui é um pêndulo simples, que você tem uma haste, uma massa presa a uma haste, a um fio, e aí ele oscila. E o caso do pêndulo físico, você coloca um pivô e desloca o corpo da posição de equilíbrio e você vai ter o mesmo problema, né? Aí você supõe a força gravitacional atuando no centro de gravidade do corpo, a força peso está aqui, decompõe, mg cosseno θ é igual a tensão, e eu tenho só a força mg seno θ, tá certo? Então, para esse corpo, você tem uma força que está atuando no sistema e realiza um torque, né? O torque é R vetor F, né? É o torque sobre o corpo, devido à atuação dessa força. Sabendo que a força é dada por esse vetor, o RR é dado por esse, você pode fazer o produto vetorial e encontrar que o torque é dado por isso. Para esse pêndulo físico, a gente tem Fz0, Fx, que é a força na direção x, Z é o eixo que passa pelo eixo de rotação. Tá certo aqui o pivô de rotação.
Então, fx é menos p seno θ cosseno de θ na direção i, tá certo? E fy é menos p seno θ seno de θ na direção j. Se você olhar para esse problema, está aqui, ó, a força peso, P seno θ, e a projeção dela dá P menos P seno θ cosseno θ, e essa aqui, essa componente aqui da força P seno θ é menos P seno de θ seno de θ. Então, eu estou em x, eu tenho essa componente, e em y eu tenho essa componente, né? X negativo, y negativo, por isso os dois sinais negativos na força, né? Ó. F de x é menos P seno θ cosseno θ, essa componentezinha aqui, ó, dessa força aqui é a força mg seno θ, né? Eu decompus ela aqui, ela tem uma componente para cá e uma componente para cá. Essa aqui na direção x é menos P seno θ cosseno θ na direção y, e essa descendo aqui é o Fy, que é menos P seno θ na direção j, né? Então, aí eu aplico Fx igual a isso, Fy igual a isso, o meu R, que é o d, que é a distância d, tá certo? Ele é do tipo xi, yj, né? Tá certo? Aqui o d, ó. Ele é xi, tem uma componente na direção i e uma componente na direção menos j, menos yj. Ou seja, d é d seno θ, né? Que é a parte em x é d seno θ e a parte em y é d cosseno θ. Tá certo? Aí aplica o produto vetorial, decompõe as minhas forças, aplica o produto vetorial, né? Substitua aqui qual é a componente que vai escapar. Então, aqui tem z é zero, esse termo é zero, esse termo é zero, né? Tudo que tiver f de z é zero, esse aqui é zero. Então, sobra quem? Na direção k, sobra x f de menos f de x y, aqui é o único termo que sobra, porque os outros z é zero, né? Então, esse termo é zero porque o z é zero, esse termo é zero porque o z é zero, esse termo é zero porque o f de z é zero, e esse termo é zero porque o f de c é zero. Então, sobra só a parte em K, né? A parte em K dá isso aqui, substituindo aqui, colocando seno de θ em evidência, você encontra esse termo, né? Isso aqui dá P seno θ, D seno θ ao quadrado, né? Mais D cosseno θ ao quadrado. Isso aqui dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, tiro D, né? E aí você fica que o torque é menos PD seno θ na direção K. Ou seja, o torque em Z é menos mg, P que é menos mg, né? mg, D seno θ, né? Esse é o módulo do torque na direção Z, tá certo? Esse torque é o que é responsável pelo movimento de oscilação do pêndulo físico, tá certo? Então, na aproximação que seno de θ é aproximadamente θ, tal z é menos mg d seno θ, tal z é menos mg d θ, né? O seno de θ virou θ. A segunda lei de Newton da rotação, eu tenho que o somatório dos torques é igual a I-alfa, né? Então, dá menos mg d θ vezes I-alfa. Alfa é a derivada segunda do ângulo com relação ao tempo, e eu acabo encontrando a mesma equação que eu encontrei lá para o nosso oscilador harmônico em termos de x, agora em termos de θ. Perceba que lá a coordenada é a coordenada linear x, aqui a coordenada é a coordenada angular, mas também satisfaz a mesma equação, ó. d2θ dt2, mgd sobre i θ, onde isso aqui está relacionado é a frequência angular, a raiz disso aqui, então isso aqui é a equação d2θ dt2 mais ômega 2θ igual a zero, né? Onde ômega é a raiz de mgd sobre i, né? E aí aqui é ômega ao quadrado, então isso aqui é ao quadrado dá a própria razão mgd sobre i. Perceba que o período, que é 2π sobre ômega, 1 sobre f, que é raiz de 2π raiz de L sobre g. Quanto maior o comprimento, né, maior o período. E quanto maior o g, menor o período. Ou seja, se você pega o pêndulo e bota ele para oscilar dentro de um elevador acelerado para cima, esse pêndulo vai oscilar com, aqui no caso não seria G, seria A mais G, né, as duas acelerações. Ou você levar para um planeta que tem uma gravidade maior do que a da Terra, ele vai ter um período de oscilação menor, um período menor, né, vai demorar mais para oscilar, tá certo? Quanto maior o G, menor o período, quanto maior o L, né, maior o período. Tá certo? Então, esse aqui é o caso do pêndulo periódico, né, que
nós também analisamos, né, o pêndulo físico. Aí agora um caso real, né? Agora a gente, em vez de ter só um sistema que a força é do tipo menos kx, a gente agora vai colocar um termo de amortecimento que é proporcional à velocidade, uma força proporcional à potência da velocidade. No caso aqui a potência é 1, né? Então a minha equação de um pêndulo amortecido, que é o caso mais real, né? Quando você bota um sistema para oscilar, ele tem uma força restauradora, mas normalmente ele tem uma força de amortecimento, né? Então veja que a minha equação, somatório menos kx, agora vai aparecer mais um termo. Quando você coloca esse termo de amortecimento, a equação diferencial do oscilador amortecido fica dessa forma, ó. Massa vezes aceleração, mais kx, mais bvx igual a zero. Aí a minha solução, a solução geral para essa equação é diferente, né? Ela agora vai ter um termo, um A que multiplica um exponencial, b sobre raiz de 2, b sobre 2m vezes t, vezes cosseno de ômega t mais φ, ômega linha. Onde esse ômega linha é uma nova frequência, né? A frequência de oscilação agora vai ser raiz de k sobre m menos b2 sobre 4m ao quadrado. Perceba que essa solução dessa equação diferencial difere da anterior pelo seguinte aspecto. A sua frequência vai ter um termo a mais, né? Um termo menos, né? K sobre M menos B2 sobre 4M, onde esse B está relacionado com o tipo de força de amortecimento. E a sua amplitude, a amplitude do movimento, vai ter um termo exponencial que é uma atenuação. Então agora, antes o corpo oscilava sem todo tempo chegando aos limites de amplitude do movimento. Agora não. Por conta da oscilação da força de atrito, ele vai oscilar e vai perdendo energia, né? A sua amplitude vai diminuindo até ele atingir o estado de equilíbrio, né? Então é isso que acontece. Você bota um corpo para oscilar, ele vai oscilando, mas cada vez menos a amplitude do movimento diminuindo, diminuindo até que o corpo pare. Então você pode observar, você sobe numa rede, pede para alguém balançar sua rede, aí você vai ver que você, a cada oscilação, você não atinge mais aquela posição de amplitude máxima que você começou o movimento. Então, nesse caso, a sua solução tem um termo de exponencial amortecendo a sua amplitude, que é exatamente esse termo, essa linha pontilhada aqui, ó, em azul. Ó. Aqui seria a minha oscilação oscilante com amortecimento exponencial. A cada oscilação, a amplitude vai diminuindo, diminuindo até que zera, né? É claro que essa curva aqui, essa exponencial, vai determinar, quem vai determinar o amortecimento é o B. Então, quanto maior o B, mais rápido amortece. Então, no caso aqui, a curva vermelha tem um B maior do que a curva azul, o que implica um termo de amortecimento maior. Ambas são proporcional à velocidade, mas tem um termo B que quanto maior, mais rápido o sistema vai parar de oscilar. Então, você está vendo aqui, ó, a sua solução, tá certo? A exponencial mais um cosseno de ômega linha t mais φ, onde essa frequência de oscilação também vai depender desse parâmetro B, né? A solução anterior não tinha constante B, isso aqui caía, B igual a zero, isso aqui vira 1, exponencial de zero é 1, A, e ômega linha, se o B for zero, dá a raiz de K sobre M, que é a solução que a gente tinha normalmente, né? Se o B for zero, desaparece esse termo e a minha solução volta a ser um oscilador normal. Isso é que é interessante. Então veja que as mudanças, né? Ó, a solução simples é A cosseno de ômega t mais φ. A sua nova solução é A vezes um termo exponencial, né? A nossa amplitude agora de uma onda amortecida, ela decai exponencialmente. Enquanto que a frequência, que era ômega, passa a ser ômega linha. Então, este é o caso mais comum de oscilador, o caso real de um oscilador harmônico, que é aquele oscilador que tem um termo de amortecimento. Então, vou ficar por aqui e até uma próxima aula.